A hora da graça. A hora da graça. A hora da graça. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero vos trazer uma meditação da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 40. Estarei lendo do versículo 28 até o versículo 31, que diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus queridos, nós sabemos que a nossa caminhada, ela não é fácil. Vai ter momentos que o cansaço ele vai nos dominar. O texto que nós acabamos de ler diz que até mesmo os jovens, conhecidos pela sua força, pela sua explosão de vigor, o profeta está dizendo que eles se cansarão. Está dizendo que vai chegar um determinado momento, está aí no versículo 30, que os jovens se cansarão, que os mancebos, ou seja, os jovens, certamente cairão. Então vai ter momento que mesmo o jovem, na sua caminhada, vai ter momento que ele vai se cansar. E quanto mais nós que já temos uma idade maior, nós vamos também nos cansar mais fácil. Se o próprio jovem, no seu vigor, na sua explosão física, na sua explosão de vigor, ele vai se cansar, quanto mais nós, eu principalmente, que eu já estou com 48 anos. Então vai ter momento que nós vamos nos cansar. Mas o texto sagrado aqui, ele faz uma promessa, ele diz assim, que o nosso Deus, está aí no versículo 29, ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então o nosso Deus, ele é o Deus que ele nos fortalece. Ele é o Deus que ele nos dá vigor. Ele é o Deus, aleluia, que ele dá esforço ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele faz tudo isso, mas na vida daqueles que esperam nele. O próprio texto está dizendo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eu não sei como que está a tua vida hoje, mas talvez você ande cansado. Cansado não somente, irmãos, fisicamente, mas cansado de tudo. Cansado da vida. Cansado de tantas lutas, de tantos problemas, de tantas dificuldades. Muitas das vezes são problemas de todos os lados, são problemas na família, são problemas no teu casamento, são problemas no teu trabalho, e isso cansa. Mas a palavra do Senhor está dizendo que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu entendo aqui que ele está falando sim no sentido físico, mas também no sentido espiritual, que é o mais importante. Então ele nos renova fisicamente, sim. Nós olhamos para a vida de Moisés e nós vemos Moisés, um homem de 120 anos que ele tinha quando ele morreu, mas o texto sagrado vai dizer em Deuteronômio que mesmo com 120 anos, Moisés não perdeu o seu vigor e nem as suas vistas se escureceram. Ou seja, Moisés, com 120 anos, ele subia montanhas ainda para falar com Deus. Então ele tinha a sua vida renovada, o seu físico renovado. Mas também eu entendo, aleluia, que ele está falando aqui no sentido espiritual. Hoje nós precisamos ser renovados espiritualmente. Quantas pessoas estão cansadas hoje, mas cansadas espiritualmente, afadigadas espiritualmente. Mas o profeta está dizendo que essas pessoas, elas têm que esperar no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. E ele faz uma comparação e diz: subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez até hoje você tenha lutado com as tuas próprias forças, mas eu te convido nesta manhã a esperar no Senhor. Ele compara aqueles que esperam no Senhor com a águia. Sabe o que a águia faz? Quando vem a tempestade, quando está soprando aquele vento tempestuoso,
A águia, ela não briga com a força do vento. A águia, ela aproveita a força daquele vento contrário e ela simplesmente, ela abre as suas asas e ela vai prainando. E conforme o vento vai soprando mais e mais, ela vai subindo nas alturas, aproveitando a força daquele vento contrário. Por isso o texto está dizendo que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, ela renova as suas forças, a águia renova as suas forças, simplesmente aproveitando a força daquele vento contrário. Talvez você diga, pastor, mas o vento tem soprado fortemente, o vento contrário tem sido terrível na minha vida. Mas eu te convido nesta manhã a você, aleluia, não olhar para esse vento, mas pelo contrário, você aproveitar esse vento contrário para você subir mais e mais na presença de Deus. E sabe por que a águia ela faz isso? Quando vem a tempestade, ela abre as suas asas e ela sobe cada vez mais. É porque a águia ela entende que acima das nuvens tempestuosas está o sol brilhando, e enquanto a tempestade está acontecendo abaixo das nuvens, a águia está desfrutando do calor do sol lá em cima. E eu entendo, irmãos, que os crentes que esperam no Senhor, quando vem o vento tempestuoso e ele sobe nas alturas, na presença de Deus, quando você atinge altas alturas, você pode ter a certeza que lá também você vai desfrutar do calor do sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, independente do que você tem passado, querido, eu te convido nesta manhã a esperar no Senhor. Ele é a tua força, Ele é o teu renovo, Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que te mantém de pé. Se você chegou até aqui, querido, é a demonstração do cuidado de Deus sobre a tua vida. Se até aqui você chegou, é porque Deus tem cuidado de você. Então o cansaço é natural? Sim, é natural. O próprio Jesus, quando estava nessa terra, ele se cansou. Como um homem, ele dormiu na popa daquele barco, quando eles estavam atravessando o lago de Genezaré. Então ele se cansou, ele cansou quando ele estava ali à beira daquele poço, o poço de Jacó, ali na cidade de Sicar, quando ele teve aquele diálogo com a mulher samaritana. Ele estava cansado da jornada. Então vai ter momentos que também nós vamos nos cansar da jornada, nós vamos nos cansar da caminhada, mas é nessa hora que eu entendo que nós devemos clamar, que nós devemos esperar no Senhor, que nós devemos dizer para Deus: Senhor, me ajuda, me renova, eu estou me sentindo fraco, eu já não tenho mais vigor, Senhor, de te buscar, eu já não tenho mais vigor, Senhor Deus, para estar indo para a tua presença, eu já perdi, Senhor meu Deus, as forças para ir para a igreja, eu já perdi as forças, Senhor, de lutar, meu Deus, contra essa luta, contra essa adversidade, mas eu creio, aleluia, que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor é aquele que me renova, eu creio que o Senhor é aquele que me sustenta, e você pode ter a certeza, meu querido irmão, que Deus vai intervir, que você vai dizer assim como Davi disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo terrível e firmou os meus pés sobre a rocha. Então esse é o segredo, esperar no Senhor, porque é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te renovar, é Ele que vai te sustentar, e você vai subir às alturas, assim como a águia. Que Deus abençoe tua vida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Meu muito obrigado a você que tem compartilhado. Deus te abençoe em nome de Jesus.